Gênesis capítulo 22, hoje nós vamos ver essa história tão importante de todos os capítulos de Gênesis. Capítulo 22 é um dos mais importantes. Nós temos as histórias no início que ajudam a gente a entender nosso mundo, a criação, o pecado, essas coisas são muito importantes também. Mas aqui em capítulo 22, nós vamos ver uma história que nós temos que entender da forma certa, porque é uma história muito difícil, mas ao mesmo tempo é claramente uma imagem de Jesus aqui no Velho Testamento. Esse capítulo é um capítulo que eu lutei muito para entender, porque é uma das histórias mais difíceis, porque Deus vai pedir para Abraão sacrificar seu filho. Essa é a história que a gente vai ver. E nessa história, a gente tem que lutar com essa questão de Deus pedir para matar alguém da família, Deus pedir para matar o filho. E eu não sei você, mas eu tenho muita dificuldade com isso. Pensando nessa ideia, eu tenho muita dificuldade. Eu lembro a primeira vez que eu ensinei esse capítulo. Antes de ensinar, eu estava preparando o estudo, preparando o capítulo e eu pensei, não quero ensinar, eu não quero falar sobre esse capítulo. Pensar sobre Deus pedir para alguém sacrificar seu filho não entra na minha cabeça. E isso é bom. Nós temos que conhecer o coração de Deus e saber que Ele é um Deus que não quer que a gente sacrifique seu filho, que a gente não mata pessoas, que a gente tem que ter valor nas pessoas, na família, nos relacionamentos, e vida tem que ser importante. Isso é importante para Deus, e nós sabemos disso. Então, pensar sobre o que esse capítulo significa é muito importante, e nós vamos tentar ver algumas coisas sobre o porquê que Deus tinha feito isso dessa forma e ver o que acontece, porquê que esse capítulo é tão importante para a gente hoje. Vamos começar aqui no começo do capítulo. Gênesis 22, no primeiro versículo, fala assim: passado algum tempo, nós não sabemos quanto tempo passou. Em capítulo 21, foi quando Isaac estava com talvez 2 anos de idade, é muito novo, ele é criança pequena. E capítulo 23, ele já a Sara está com 127 anos, então o Isaac está com 37. Aqui capítulo 22 vem em algum lugar aqui no meio. Provavelmente com certeza ele já é adulto. Nós sabemos que ele vai carregar a lenha para fazer o sacrifício, então Abraão vai levar as coisas mais leves e ele vai levar a parte mais pesada, porque ele é mais forte. Nós sabemos que Abraão já tem mais de 100 anos de idade, provavelmente 120 anos de idade, já está bem velho, e Isaac provavelmente está com mais ou menos 20 anos, talvez. Ele é adulto, ele é grande, ele é forte, e nós temos que entender isso para saber o que acontece aqui. Nós não queremos confundir as coisas. Quando a gente vê que Abraão vai sacrificar seu filho, Isaac podia ter parado isso em qualquer momento, mas ele não faz. Ele vai abrir mão dos seus direitos, ele vai entregar sua vida nas mãos do seu pai e de Deus, e ele vai deixar isso tudo acontecer. Então é interessante a gente perceber isso. E aqui fala ainda no versículo 1, Deus pôs Abraão à prova. E aqui é importante ver essa parte. Deus tem algo que vai fazer aqui nessa história. Nós vamos ver em versículo 12 que Deus vai falar para ele não matar seu filho. Temos que entender isso porque nós temos que saber que o que Deus quer é de ver o coração. Ele vai colocar ele à prova, ele vai testar o coração, a fé de Abraão. Por que nós temos que ver isso? Porque nós temos que saber que no final Deus não quer matar as pessoas. Nunca foi o desejo de Deus matar alguém. Deus não quer
acabar com a vida do Isaac. Ele quer testar o coração de Abraão, e é uma forma que ele vai testar o coração de Abraão. E temos que saber também, em versículo 12 ele vai falar: agora sei que você teme a Deus. Não é que Deus não sabia antes, Deus sabia, mas isso foi provado com as obras. Lembra que a gente viu em capítulo 15 que Abraão foi justificado pela fé. Quando ele acreditou na promessa, ele já foi justificado. Mas aqui em capítulo 22, ele vai mostrar essa fé com obras. E nós temos que ter uma fé que vai produzir boas obras. Não é suficiente a gente só ter fé sem obras. Nossa fé, às vezes, vai demorar para ser provada, mas em algum momento nós temos que provar que é real. E aqui em Gênesis 22, Abraão vai ter a oportunidade de provar a sua fé. Então, Deus já sabia, então eu acredito que essa história existe mais para a gente, para que nós podemos ver a fé que realmente existe no coração de Abraão. Deus queria mostrar para o mundo a fé que existe no coração de Abraão. E isso vai ser um encorajamento para todos nós. A gente olhando para a forma que Abraão obedeceu e teve fé, vai ser um encorajamento para a gente. Então ele foi provado. E Deus falou para ele: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que eu lhe indicarei. Então Abraão recebeu esse chamado de Deus. Deus fala para ele que ele vai ter que fazer esse sacrifício. Ele fala: tome seu filho, seu único filho. Nós sabemos que Abraão tem outro filho, mas existe um só filho da promessa. Outra coisa que nós temos que saber aqui é que Abraão vai sacrificar seu filho, seu único filho, o filho de promessa, o filho que Deus escolheu. Sabemos, Deus já tinha deixado claro que Ismael não é o filho da promessa. Isaac é o filho da promessa. Deus esperou 25 anos para trazer esse filho, até o ponto de ser engraçado a Sara ter um filho. E agora, finalmente, ele tem esse filho, o filho já é adulto, passou provavelmente mais uns 20 anos, e Abraão não tem como ter mais filhos, mas Deus cumpriu a promessa e ele tem certeza que Deus vai ser fiel a essa promessa. Nós temos que entender isso sobre o texto. Vamos ver uma passagem em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, o capítulo que fala sobre a fé desses heróis. E ele vai falar sobre Abraão em versículo 17. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava pronto a sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Nós temos que prestar atenção a isso. Abraão sabia que Isaque ia ser o filho da promessa. Então, ele sabe que se Isaque vai morrer aqui, Deus é forte o suficiente de trazer ele de volta, de ressuscitar Isaque. Isso aqui é muito legal. Isso significa pra gente que quando Deus falou para ele que ele vai sacrificar seu filho, Abraão, em tempo todo, sabia que Deus ia trazer ele de volta. Abraão sabia que Deus tem um plano na vida de Isaac e esse plano vai acontecer. Nós podemos ver a fé de Abraão aqui. Isso é muito importante porque, de novo, a ideia não é que Deus quer o sacrifício de um filho, ele não quer matar pessoas. Eu falo isso muito porque eu tinha muita dificuldade com isso. A primeira vez que eu ensinei foi logo depois que nasceu a minha primeira filha. E eu, com minha filha pequena, eu lutava com essa ideia. Como que Deus vai pedir para alguém? Se Deus pedir para eu matar meu filho, nunca vou fazer. Eu falo: não, Deus, foi legal até aqui, mas eu tô fora. Acabou para mim, eu não consigo mais. Isso já passou o limite.
Eu não quero fazer mais parte disso. A minha reação ia ser essa. Porque se Deus pedir para matar alguém, nós sabemos que não é a vontade de Deus. Então, nós temos que ver que Abraão sabia algo que nós não sabemos. Ele sabia que Deus ia trazer ele de volta. Ele sempre tinha esperança na vida, porque Deus é um Deus da promessa e Deus vai ser fiel. Muito legal ver isso aqui nessa passagem. Uma das coisas que a gente vai ver aqui é o exemplo de Jesus. Nós sabemos que nesse sacrifício, Abraão está sendo a imagem de Deus e Isaac a imagem de Jesus. Jesus vai cumprir isso perfeitamente. Então, uma das coisas que a gente vai ver aqui, que o lugar que vai ser sacrificado, primeiro ele fala, tome seu filho, seu único filho. É o único filho, ele vai ser sacrificado. Aqui, quando a gente fala sobre o único filho, a gente já pensa sobre Jesus, né? Jesus, Deus mandou seu único filho para morrer em nosso lugar, né? Nós sabemos que Jesus é esse sacrifício do único filho. E aqui ele fala sobre o lugar que ele vai ser sacrificado, e ele fala que é na região de Moriá, e vai ser num dos montes que Deus vai mostrar. Nós sabemos que o monte maior nessa região de Moriá é o Monte Gólgota, que é o lugar que Jesus vai morrer. Provavelmente, o lugar que Isaac foi com Abraão para ser sacrificado é o mesmo monte que Jesus foi para ser o sacrifício e cumprir essa imagem toda. É muito legal ver isso aqui nesse capítulo. Quando Deus pediu para ele oferecer seu filho, versículo 3, na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento. Na manhã seguinte, Abraão sabe que ele tem que obedecer. Provavelmente nem falou para Sara, né? Ia ser um problema maior. Né? Ele saiu cedo antes dela acordar. Ele não fala o que está acontecendo, porque talvez ela não tenha a mesma fé. E ele já sai de casa e ele vai obedecer o que Deus tinha falado para ele. Ele vai com 2 servos, ele leva todas as coisas para fazer o sacrifício. Versículo 4 fala que no 3º dia de viagem eles chegaram nesse lugar. Então são 3 dias de viagem. Isso também é interessante porque eles vão chegar lá e Abraão vai sacrificar seu filho, né? Não vai morrer, mas ele vai ter esse momento de sacrifício, vai subir no monte e vai sacrificar ele. Deus vai dar o cordeiro, o carneiro, para ser o sacrifício, e depois vai ter 3 dias de viagem de volta. Então tem essa imagem de que ele foi para morrer e depois de 3 dias ele voltou. É muito legal isso também, que Jesus morreu e depois de 3 dias ele voltou. Então, mais uma vez, ele está cumprindo essa imagem de Jesus. Versículo 5, Abraão fala com os servos e ele fala para eles ficarem e que ele vai subir com Isaac. Ele fala que eles vão adorar e olha aqui, ele fala, depois de adorarmos, voltaremos. Isso aqui é muito legal. Mais uma vez nós podemos ver que Abraão sabe que os 2 vão voltar. É só os 2. Só Abraão e Isaac. E ele fala, nós vamos adorar, mas depois nós 2 vamos voltar. E ele tem a certeza de que Isaac vai voltar com ele. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros do seu filho Isaac. Então aqui a gente pode ver que Isaac já é grande, já é adulto, não é uma criança pequena. Ele está decidindo ir juntos para fazer isso. E uma outra coisa interessante, essa lenha, essa madeira que ele colocou sobre seus ombros, é a madeira, é a lenha que vai matar ele. De novo, nós podemos ver a imagem de Jesus. Jesus levou sua própria cruz. Ele colocou aquela mesma madeira que ia matar ele, ele colocou sobre seus ombros e ele levou até sua morte. E aqui a gente pode ver Isaac cumprindo de novo essa imagem de Jesus aqui na nossa história. Depois disso, eles têm uma conversa subindo para esse lugar que eles vão fazer o sacrifício. E Isaac pergunta, meu pai? E ele fala, sim, meu filho. E Isaac perguntou,
As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abrão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Muito legal aqui. Abraão tem a certeza que Deus vai prover. Deus já tinha falado o que ia acontecer. Ele vai ter que sacrificar seu filho, mas ele fala: Deus é a resposta. Deixa Deus responder. Isaac sabe que tem alguma coisa estranha. Ele não sabe tudo ainda, mas talvez já está na mente dele que vai acontecer alguma coisa aqui e ele está perguntando. A resposta de Abraão, em versículo 8, ele fala: Deus mesmo há de prover o cordeiro. Na resposta, na linguagem original, no hebraico, quando Abraão fala isso, a ideia que ele fala é que Deus mesmo vai ser o cordeiro. Deus é esse cordeiro. E é muito interessante essa ideia de que ele vai prover ele mesmo como o sacrifício. E realmente é o que vai acontecer. Jesus vai ser o sacrifício que Isaac não pode ser. Jesus é o único sacrifício aceitável. Isaac é um pecador. Isaac é o filho da promessa, mas ele tem pecado, ele não é perfeito. O sangue dele não pode cobrir nossos pecados porque ele não é perfeito. O único sacrifício que é suficiente para cobrir nossos pecados é o sacrifício de Jesus. Jesus é o único que pode ser sacrificado em nosso lugar para a gente ter perdão de pecados, e depois ele conquistou a morte e deu para a gente a vida eterna. Então, Deus tem que ser esse cordeiro. Versículo 9: Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Então aqui eles chegaram no lugar. Abraão amarrou seu filho. Isaac é grande o suficiente para lutar contra. Se ele não quer aceitar isso, ele não precisa aceitar. Ele é mais forte que o seu pai. Mas ele se submeteu a isso. Mais uma vez nós podemos ver a imagem de Jesus. Deus mandou seu filho para ser o sacrifício, mas o filho também decidiu oferecer sua própria vida. Deus mandou, mas o filho obedeceu. E aqui Isaac ele pode falar: não vou fazer isso. Eu não quero morrer. Eu não vou fazer isso. Mas ele se submeteu a essa morte, ele se submeteu ao seu pai e ele vai fazer a vontade do pai. Mais uma imagem de Jesus nessa história. Então Deus chamou ele: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Então ele foi capaz de oferecer, não porque ele pode ficar sem seu filho, não porque ele pode matar seu filho, mas porque ele tinha a certeza de quem Deus é. Que ele tinha a certeza de que Deus vai fazer o que ele prometeu. E a gente já viu outras vezes na história que ele não tinha essa fé suficiente para fazer isso. A gente viu ele ir para o Egito quando existia fome na terra, e ele entregou sua mulher falando que era sua irmã, e entregou ela para o rei do Egito, para ele casar com ela. E ele pensou na carne que Deus não vai proteger, então eu preciso mentir para cuidar da minha própria vida. A gente viu isso outra vez em outra história com Abimeleque. A mesma coisa, ele tem que proteger ele mesmo na carne, porque ele não confia no trabalho de Deus. A gente viu que quando Deus não deu a promessa para ele, ele fez isso na carne. Ele foi e pegou essa serva da esposa dele, Agar, e ele tentou fazer a vontade de Deus no poder da carne. Muitas vezes a gente viu que ele não confia no plano de Deus, mas aqui em capítulo 22, ele cresceu e ele mostrou algo diferente.
Aqui em capítulo 2, não é que ele vai deixar o filho dele morrer, mas ele sabe que o plano de Deus é acima. Se Deus pedir para eu sacrificar meu filho, é porque ele está fazendo algo maior. Essa é a confiança do Abraão aqui na história. Ele sabe que Deus tem um plano. Então ele sacrificou seu filho sabendo que Deus ia fazer algo maior. E Deus entregou esse outro carneiro, no versículo 13. Deus deu um outro sacrifício, porque não tinha que sacrificar seu filho. E eles chamaram esse lugar de o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. E é nesse mesmo lugar que eles chamam o Senhor se proverá, que Jesus foi dado como sacrifício. Jesus morreu em nosso lugar. De novo, mais uma vez, eles chamaram o lugar disso e Jesus realmente cumpriu o que foi prometido. Depois, Deus vai falar com Abraão e vai falar sobre a aliança que ele já tinha falado, que através desse filho ele vai abençoar o mundo inteiro, que ele vai dar toda essa descendência, que eles vão ser abençoados e as coisas que a gente já viu várias vezes foram repetidas aqui. Então, Abraão obedeceu, ele fez a vontade de Deus, mesmo quando parecia ser impossível. Para a gente seria impossível. E isso foi uma prova da fé de Abraão. Eu só quero pensar em mais uma ideia sobre esse capítulo, a última coisa. Quando eu tinha essa luta, quando eu estava estudando a primeira vez para ensinar, e eu tinha que falar que Abraão mostrou sua fé, e eu pensava, eu não ia ser capaz de fazer isso, eu não acho certo Deus pedir seu filho, eu acho errado Deus querer que a gente sacrifique os nossos filhos, isso não é o coração de Deus. E enquanto eu estava pensando, lutando sobre isso, eu fiquei dias só meditando nessa história e lutando com essa ideia, até que Deus me deu uma resposta. Parecia que era Jesus falando comigo, e Deus me falou, não tem problema, o que você não é capaz de fazer, eu fiz. E eu pensei sobre isso. Eu estava falando para Deus que eu não vou sacrificar meu filho. Isso não meta na minha cabeça. Eu nunca ia ser capaz de oferecer meu filho como um sacrifício. Eu não consigo. E Deus falou, tudo bem, eu já fiz. O que você não é capaz de fazer, o que você acha que Deus não pode pedir de você, Deus fez porque Ele me ama. Deus entregou o seu único filho. E agora Jesus já cumpriu isso. Jesus foi o sacrifício vivo. Ele foi o cordeiro perfeito, que o sangue dele vai cobrir nossos pecados. E porque Deus mandou seu filho, agora ele nunca vai pedir isso de nós. Ele fez o impossível. Ele fez o sacrifício grande para poder salvar a gente e para que a gente pode receber graça. Ele nunca vai pedir para alguém matar alguém como sacrifício. Esse não é o coração de Deus, porque Jesus já fez essa obra principal. Ele morreu, ele nos deu perdão de pecados e depois de 3 dias ele ressuscitou, ele conquistou a morte e agora ele vive para sempre e ele nos dá a vida eterna em Jesus. Essa imagem aqui, Gênesis 22, uma imagem clara sobre o sacrifício de Jesus. E nós podemos nisso ver o coração de Deus. Eu amo Deus, eu acredito que eu amo Deus. Mas olhando para o sacrifício de Jesus, o amor que eu tenho por Ele não é nada comparado com o amor que Ele tem por mim. De mandar seu filho para morrer em meu lugar, para me salvar dos meus pecados. Jesus é incrível. Essa imagem, essa história é uma história que encoraja a gente, porque a gente pode ver o coração de Deus e como Ele é muito maior que nós, como Ele tem um amor muito mais profundo. E nós queremos sempre lembrar disso, sempre lembrar que Deus tem o melhor para a gente. Então, isso foi Gênesis capítulo 22, uma imagem legal de Jesus aqui
para a gente no livro de Gênesis. A gente vai parar aqui e depois em 23 nós vamos continuar na história vendo o final da vida de Abraão e um pouco sobre Isaac. Amém? Então Deus abençoe vocês e vamos refletir sobre esse amor de Deus hoje. Deus abençoe.